pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu e meus colegas Adna, Glória, George e Evelyn, para falar para vocês sobre carne artificial. Nós somos alunos da UFMA do curso de Engenharia de Alimentos, fazendo a disciplina de Engenharia Bioquímica. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com a gente hoje. Olá, falarei sobre a definição de carne artificial. Tradicionalmente, a carne ela é considerada uma proteína popular devido às suas propriedades nutricionais e sabor. Dessa forma, o consumo de produtos cárneos tem aumentado à medida que aumentou a renda da população global. No entanto, com as preocupações ambientais relacionadas à produção e ao consumo de carne bovina, aumentou também o interesse por alternativas mais sustentáveis. De acordo com os dados fornecidos pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos, até o ano de 2050, a produção de alimentos aumentará a mais de 30% para satisfazer a demanda da população global. O marco da pesquisa foi os primeiros cultivos celulares cultivados em 2008. Seguido da difusão das primeiras pesquisas inglesas e holandesas no início da década de 2000. Dessa forma, em 2013 se deu a primeira carne cultivada in vitro por Mark Post, na Universidade de Maastricht. A produção de carne artificial é uma tentativa de aumentar a produção de carne e, ao mesmo tempo, diminuir a exploração industrial do animal, onde vai promover mais saúde, menos doenças, menos impactos ambientais, menos poluentes. A carne artificial ela é produzida a partir do cultivo de células-troncos com a intenção de transformá-las em tiras de tecidos de gorduras e músculos que serão unidos e tingidos, levando em média de 21 dias para serem produzidas. Então, após conhecer a definição sobre carne artificial, também é importante entender sobre a sustentabilidade e os desafios enfrentados na produção da carne convencional. É notório que hoje, em nossa sociedade, o gado ele é uma das espécies pecuárias econômicas mais importantes em todo o mundo. Isso porque essa espécie traz benefícios à sociedade, como, por exemplo, o fornecimento de carnes, o fornecimento de leite, e também se faz a utilização do couro do animal para a fabricação de bolsas, sapatos e outros acessórios. Entretanto, a pecuária, além de fornecer 25% da proteína total da dieta, ela conduz a vários problemas globais bastante críticos, como, por exemplo, o alto consumo de água doce, as queimadas para o aumento de pastagens, além da emissão de gases de efeito estufa, que pode ser causada até mesmo pela digestão dos animais. Dessa forma, em busca de resposta para essas questões ambientais, várias estratégias foram propostas pelo setor pecuário para reduzir essa emissão de gases de efeito estufa e também resolver questões relacionadas ao bem-estar animal na produção pecuária. De acordo com alguns estudos, uma das formas de reduzir a emissão de gases de efeito estufa pela pecuária é através da redução da emissão de gases totais, mais especificamente inibindo a produção de gás metano no rumen, que é um órgão presente no sistema digestivo bovino, que funciona basicamente como um reservatório e uma câmara fermentadora dos alimentos que são ingeridos. Além da estratégia apresentada, uma das soluções propostas é a carne cultivada, que se trata de um novo tipo de alimento que requer que as células sejam extraídas de animais vivos e sejam cultivadas em ambiente de laboratório. Elas podem ser chamadas também de carne in vitro ou carne sintética. Com a utilização da carne cultivada, estima-se que será possível reduzir o uso de terras em 99%, o uso de água em 96% e o consumo de energia em 45%. E, além disso, supõe-se que a produção de carne cultivada poderá resolver o desafio da fome global. A carne de laboratório, in vitro, cultivada, ela vem de um tecido com células cultivadas em laboratório. Diferente da carne convencional, hoje nós temos o abate de animais para que possamos obter o produto carne.
Aqui nessa imagem nós temos uma descrição de um dos métodos que são utilizados para produzir a carne artificial. E esse método consiste em coletar uma amostra de sangue do animal através de uma biópsia. E essa amostra ela vai ser cultivada com nutrientes e fontes de energia que irão favorecer a multiplicação dessas células musculares. E esse tecido, ou essa célula-tronco em crescimento, ela forma um músculo celular diferenciado, que depois irão se transformar em fibras musculares com um aspecto aí semelhante à carne natural. Futuramente, são adicionados aditivos para que essa carne artificial ela ganhe consistência, cor e sabor semelhante à carne natural. Dessa forma, para a produção de carne in vitro, para produtos triturados e processados, como por exemplo a carne de hambúrguer, nuggets, salsichas, são muito mais fáceis de ser produzidas do que uma peça de carne grande tridimensional. Dessa forma, como ainda é muito difícil produzir essas peças grandes de carne, mais complicadas, carnes tridimensionais, ainda é necessário fazer muitas pesquisas para que possa aprimorar essa tecnologia. E a produção dessa carne in vitro ela é muito bem aceita pelos consumidores que buscam o bem-estar animal, pois para produzir essa carne não teremos que abater os animais. E também ela é bem aceita para aqueles consumidores que se preocupam com o impacto que esses animais causam no meio ambiente, pois para produzir essa carne nós iremos fazer ela no laboratório e não em um pasto. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que, ao levar a produção de carne para o laboratório, iria diminuir ou então acabar com a produção de animais em pastagens. Procura e consumo da carne artificial. Parâmetros como a cor e sabor são essenciais na avaliação do consumidor para a aquisição e recompra dos produtos cárneos. A carne in vitro possui coloração incolor, sendo necessária a utilização de corantes naturais para solucionar este problema. Já o sabor que a carne artificial tem precisa ser melhorado ainda, a fim de agradar o paladar do consumidor. Entretanto, alguns autores acreditam que, a partir do momento que essa tecnologia for inserida na alimentação, o consumidor se acostumará e começará a ingeri-la como carne convencional. De acordo com o autor Lu et al. 2013, a China tem um grande público que apoia essa alternativa, pois eles possuem uma ótima educação, têm os melhores salários e melhores condições de vida, além de estarem preocupados com um mundo melhor. Por isso, que fazem a reciclagem do lixo, compram alimentos orgânicos e se preocupam em relação ao bem-estar animal. Por conseguinte, eles estão dispostos a pagar mais por um produto ainda incerto, desde que seja sustentável. Os autores Wilkes e Phillips, 2017, demonstram que, embora 65,3% das pessoas entrevistadas estiveram dispostas a experimentar a carne artificial, sendo 32,6% disseram que consumiria regularmente como um substituto para a carne comum, ao passo de que os 30,8% das pessoas se apresentam indecisos em relação ao consumo da carne cultivada. Tais dados sugerem a existência de um mercado consumidor em potencial a ser persuadido a utilizar a carne artificial. Uma pesquisa ao jornal britânico The Guardian demonstrou que 68% dentre os entrevistados estariam interessados em experimentar a carne in vitro. Além disso, nos Estados Unidos, estudos apontam que, embora a maioria dos entrevistados estivessem interessados em experimentar a carne de laboratório, apenas 1/3 deles estaria disposto a consumi-la regularmente. Em outra pesquisa realizada com a população brasileira frente à aceitação da carne artificial, analisou-se que, de 50 participantes, a maior aceitação foi pelo público feminino, 64%, frente ao público masculino, 36%. Fatores como sustentabilidade e meio ambiente se tornaram extremamente relevantes nos últimos anos. Dessa forma, a produção de carne artificial, em conjunto com o desenvolvimento de novas pesquisas, se torna uma opção extremamente promissora
ao consumo de carne animal. Novos estudos se tornam necessários para a avaliação dos benefícios da carne artificial para o corpo humano e novas tecnologias para sua obtenção em menor custo e de forma mais rápida.